Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso canal BIMverso. Eu me chamo Rogério Lima e aqui tratamos de temas como BIM e outras tecnologias do ramo da construção civil. Se gostar do conteúdo, considere se inscrever, também ativar as notificações para que recebam as informações dos futuros vídeos. Hoje a gente está aqui com o arquiteto Murilo Piazzi, que trabalha no Reino Unido e vai nos falar um pouco sobre como anda a movimentação de BIM na realidade onde ele trabalha. Tá bom? Tudo bem, Murilo? Oi, tudo bom, Rogério? Obrigado pelo convite para participar do podcast. Ótimo. Que bom. Fala um pouco da nossa audiência do teu currículo. Quem é você? O que você faz? Qual a empresa onde você trabalha? Claro, meu nome é Murilo Piazzi, eu sou formado como arquiteto na USP e tenho Master, mestrado, equivalente a mestrado no Brasil, em gerenciamento de projeto com BIM. E atualmente trabalho em uma empresa chamada BIM Academy, que fornece consultoria e treinamento na área de BIM, aqui no Reino Unido e em alguns outros mercados também. Você está lotado em Londres ou em alguma cidade próxima a Londres? Aqui no Reino Unido a gente tem escritórios em algumas cidades e eu atualmente estou no escritório de Newcastle upon Tyne, no Pronto, norte, legal. perto da fronteira com a Escócia. Me diga uma coisa, como é que foi essa transferência São Paulo, lá USP, foi USP, né, que você falou, Isso para UK? Como é que se deu isso e que momento você resolveu tomar essa atitude e mudar de áreas? legal. Então, minha experiência no Brasil, depois que eu me formei como arquiteto, eu comecei a trabalhar em algumas empresas eh, que já tinham assim uma mentalidade bem avançada no sentido de BIM, porque ainda era muito cedo e elas já estavam ali no processo de implementação. E eu, tendo esse background de técnico, eu já tinha feito um técnico antes da universidade, sempre me interessei muito por esse aspecto mais técnico da arquitetura, né? Então, vi ali uma oportunidade de me especializar nas ferramentas, e aí, então, comecei a mexer bastante lá com as ferramentas principais. Eu não sei se eu posso falar aqui nomes Pode, fica à de vontade, fica à software, mas vontade. com Revit e programação visual, com Dynamo e todas as outras ferramentas que a gente usa. E aí, tendo me especializado nas ferramentas, eu percebi que eu ainda não tinha uma visão geral do processo. Então, eu, assim, fui buscar o conhecimento e queria o conhecimento de uma forma estruturada. Eu sei que tem muito conteúdo hoje em dia na internet, mas precisava de uma coisa mais estruturada. E vi que tinha alguns mestrados no exterior e decidi vir aqui para a Inglaterra, porque a Inglaterra tem algumas vantagens na área de BIM, né? Tem algumas vantagens que eu posso falar mais para frente. Massa. Isso foi que ano? Foi no ano de 2019. 2019. Entre É. você ter se formado e ter ido para aí, mais ou menos quanto tempo? Eu me formei em 2016, se não me engano, Ah, tá. e, e então vim para cá em 2000, foi no final de 2019, acho que foi o primeiro mês de 2020, no Pronto. janeiro Então, de 2020. três anos mais ou menos de É. diferença, né? Ótimo, legal. Hum. O curso daí do mestrado que você cursou, gostou muito? Achou legal? Qual é a tua avaliação hoje, depois de já começar a trabalhar na área? Ajudou? Foi ótimo, uma experiência ótima. O mestrado aqui foi stricto sensu, né, que chama no Brasil, se não me Sim, engano. Então é sim. o equivalente ao mestrado acadêmico, né, que a gente faz na universidade mesmo. E sendo esse tipo de mestrado, a gente tinha que trabalhar em uma tese no final, né, que a gente chama. E E foi bom porque a gente escolheu um tópico, no meu caso foi a aplicação dos níveis de LOD, e eu também tive bastante apoio dos pesquisadores aqui da universidade, em especial o professor Haibo Feng,
e o professor Mohamed Kassem, que inclusive apareceu lá no BIM Forum Brasil na inauguração, ele foi, acho que um dos consultores, alguma coisa Sim. do tipo. E eles me deram bastante suporte com a pesquisa e me conectaram com bastante pessoas. Eu também corri bastante atrás de estabelecer as conexões para fazer a pesquisa e saber como essas coisas funcionavam no mercado aqui. E fora o que, o conteúdo já vinha mastigado, né? Porque quando a gente tem essa experiência de aprender na internet, assim, requer muito senso crítico de você selecionar o material que realmente é pertinente, que faz sentido. Também tem muita, como tá num estágio muito inicial, especialmente no Brasil, tem muito conteúdo, assim, que a pessoa tem a boa intenção de explicar, mas não necessariamente de qualidade. Então, na universidade, as pessoas que estão ali, né, já estruturaram conhecimento para você e você só precisa mesmo estudar o que está sendo exposto ali. Ah, legal. Então, foi muito bom. Bacana. Você me deu dois ganchos aí diante dessa tua fala. Primeiro, Uhum. assim, eu recebo muita pergunta de aluno, né, sobre como é o grau de dificuldade de ir para fora, para estudar fora, Uhum. porque eu também, no meu caso foi o doutorado, não foi o mestrado, mas foi o doutorado, Uhum. que cursei no caso em Portugal, né, em Lisboa. E aí, sabendo disso, eles sempre me perguntam, né, dessa dificuldade de ir para fora, se é fácil, se é tranquilo para entrar. Como é que foi essa tua experiência, assim, de aceitação, no sentido de entrar na faculdade? Foi muito difícil? Tu já tinhas algum tipo de visto com a União Europeia ou não? Teve que tirar tudo do zero? Como é que foi isso, rapidamente, aí para o pessoal? Não, eu tive que tirar tudo do zero, mas para estudantes, assim, a rota é bem fácil, é, mesmo porque é um dos maiores mercados, né, aqui no Reino Unido, é o mercado de ensino. Então, eles, na verdade, dão todo o estímulo que uma pessoa que venha de fora estude aqui, porque, obviamente, é do interesse deles. Então, comecei do zero, apliquei para a universidade. Eu acho que eu tive uma facilidade na fase do application, que a gente chama, porque eu já tinha uma experiência com o mercado, já tinha meu diploma tudo certinho. E é, só uma coisa, eu morei na Austrália por um tempo antes de vir aqui para o Reino Unido, depois do Ciências Sem Fronteiras. Então eu já tinha assim, alguns dos documentos traduzidos, isso facilitou bastante. E já tinha inglês fluente, né, por conta dessa experiência. Isso o segundo ponto. Eu vou chegar lá no inglês. Obviamente, dominar a língua assim um ponto fundamental, né? Não tem muita escapatória. Mas em termos de visto não foi nada complicado e também aplicar para a faculdade também não foi muito complicado. Assim, você providenciando os documentos que eles pedem, não tem nenhuma coisa a mais assim escondida em alguma linha do contrato que fala não, se você não tiver o documento você não vem, não tem nada disso, é tudo bem claro, bem transparente. E você fez todo esse processo à distância ou teve que ir para lá? Não, fiz tudo à distância. Aí, falando já do trabalho que tu desenvolveste como dissertação, tu falou que foi as aplicações do LOD. E a gente sabe que Uhum, a ISO 19650 fala do nível de informação necessária. Esta foi uma uhum. discussão que tu levantou dentro da tua dissertação, ou tu admitiste o LOD em detrimento do nível de informação necessária? Então, o assunto, na verdade, foi um pouco mais. Eu escolhi um tópico que não foi muito investigado ainda, que dentro é, do, do LOD, ou do nível de informação necessária, que em inglês é traduzido para Level of Information Needed, eu ainda escolhi um subtópico disso, que era é, o LOD para informação gráfica. E aí o que eu fiz
foi fazer uma revisão de literatura para assim, averiguar o que estava sendo comentado na área sobre esse tópico. Vi os conceitos que eram referentes, como as pessoas, como os pesquisadores que já estavam investigando o tema propunham medir esse nível de informação. E aí eu estruturei todos esses conceitos no que a gente chama de framework, mas talvez a tradução melhor seria uma estrutura para avaliação do nível de informação. E apresentei essa estrutura para as pessoas, para os especialistas na indústria. Então, eu ia lá de empresa em empresa e falava: olha, eu vi essas variáveis aqui que você poderia usar para medir a qualidade do modelo, se tem a informação gráfica que você quer no modelo, o que você acha dessas variáveis? É isso mesmo? Você vê isso acontecendo no seu dia a dia? O que mais você acrescentaria? Quais você acha que não tem muito a ver? E aí as pessoas foram dando essas respostas, inclusive tive muita ajuda do pessoal no Brasil, fui atrás de pessoas que estavam trabalhando com isso também no Brasil, porque não é porque é do Brasil que não é relevante, todas as opiniões são relevantes, e realmente fiquei impressionado, porque tem muita gente fazendo muita coisa boa no Brasil, e assim, não fica nada aquém do mercado aqui. Então foi isso, mais ou menos, minha pesquisa. Então, a ISO dá, né, essa definição do Level of Information Needed, e o jeito que a gente interpreta aqui é que isso deixa em aberto a estrutura que você quer escolher para avaliar. Então, dentro disso, tem várias possibilidades. Você poderia usar, por exemplo, o LOD americano, né, que é onde eles especificam lá os níveis 100, 200, 300, e nos últimos anos eles removeram alguns níveis e depois em alguns anos eles incluem outros, vai sempre mudando. E aqui na Inglaterra a gente usa uma ferramenta que é chamada o NBS Toolkit, que também tem lá umas definições. Mas outros países também têm os seus jeitos de medir, né? A informação no modelo, tem o modelo, acho que tem um da Dinamarca, tem outro, os países nórdicos tem um, enfim, tem um monte. Acho que Legal. na minha pesquisa eu vi uns 21 tipos diferentes de formas de medir, então tem muita coisa para estudar. Essa tua Hum. pesquisa, a dissertação, ela está disponível em repositórios de trabalho científico da universidade? Eu, na verdade, essa semana mesmo eu fiz a última revisão para sair no Journal ITCon, que é um dos principais aí da área de BIM. Se tudo der certo, nas próximas semanas, ou talvez 1 ou 2 meses, vai ser publicado. Ah, legal. É, então, fica aí a dica. Não, Eu. legal. Depois pode botar Uhum, o link para a gente divulgar uhum, o pessoal, uhum, né? Para quem quiser pegar a tua dissertação e servir de base também para futuros estudos, acho que sempre é válido a gente também fazer esse tipo de divulgação, tá bem? claro. E aí o Murilo termina o mestrado e entra na BIM Academy. Como é que foi isso, Murilo? Então, BIM Academy é o que a gente chama de joint venture. Então, tem a Northumbria University, que é onde eu fiz meu mestrado, a universidade, e tem uma empresa de arquitetura chamada Rider Architecture. E lá em 2010, eles viram essa oportunidade, viram que o mercado de construção digital estava aumentando bastante e que já estavam pressentindo que ia ter o mandate para o BIM aqui na Inglaterra. Então eles decidiram fazer um investimento conjunto e abrir o BIM Academy. Então, o BIM Academy é propriedade da universidade e também desse escritório de arquitetura.
E porque eu já estava trabalhando como assistente de pesquisa na universidade, então fiz meu mestrado e consegui uma posição lá dentro como assistente de pesquisa, seria a tradução. Certo. Estava trabalhando com pesquisa em IoT, né, com sensores, como que eu podia transferir os dados para a nuvem, essas coisas, digital twin, mais ou menos. E aí Sim. um dos professores falou, me deu a dica que tinha vaga no BIM Academy e me recomendou para a vaga. E aí a transição, assim, foi meio que sem problema, porque já era mais ou menos a área que eu estava estudando e não teve muito, preocupação, assim, de pegar e ser tudo muito diferente, era mais ou menos o que eu estava fazendo. Entendi. Deu continuidade ao trabalho, né? Isso. E aí dentro você faz o que exatamente? Quais são as linhas de atuação? Eu sei que são muitas coisas, né? Mas tem como dar uma Sim, organizada aí, categorizada, digamos assim. tem. Eu vou dividir, assim, vamos dizer, quatro áreas principais. Tem a área de gerenciamento da informação, tem a área de, que seria o BIM Manager, BIM Management, tem a área de treinamentos e tem a área de estratégia digital. E aí, Legal. dentro de cada área tem subdivisões, das atividades que a gente faz. Eu posso explicar cada uma? Claro, claro, Posso? temos tempo, à vontade. É, então, a parte de gerenciamento da informação é onde a gente trabalha mais com o lado do cliente. Então, são, assim, a gente chama aqui de city councils, que é o equivalente das prefeituras no Brasil. Certo. A gente ajuda essas organizações a estruturar assim as especificações do que elas querem é, no sentido de BIM, né? Então o que o arquiteto deve entregar, o que o time de construção deve estar entregando, os produtos em relação ao BIM. E aí, uma segunda tarefa que a gente faz junto a essas organizações é fazer as auditorias, né, dos produtos que estão sendo entregues. Então, a gente desenvolveu vários métodos de auditoria e eu, em particular, desenvolvi um método para a auditoria do CDE, né, do CD, Ambiente Comum de Dados. Uhum. E a gente tem mais duas linhas de auditoria, que é auditoria de dados e auditoria de modelo. Então, vai assim em três áreas as auditorias. Aí, é, na área de BIM Management, é mais do lado de quem está entregando a informação, né? Então, os times de construção, os designers, que são aqui são os arquitetos, engenheiros civis, o pessoal do GMAP, então, aí é mais no sentido de otimizar o processo, né? Desenvolver as ferramentas, desenvolver template, família, toda essa coisa que eu acho que é o que está mais popular ainda no Brasil, né? Essa Verdade, área de. verdade. é, Aí tem áreas de treinamentos, que não é o treinamento que eu tive no Northumbria University, não é um mestrado stricto sensu, mas treinamentos profissionalizantes. E aí a gente tem os temas, né, de treinamento, são BIM para construção, BIM para projetos, BIM para facility management, segurança. Alguns são online, alguns são presenciais. O último que eu desenvolvi foi o Information Security, que é a ISO 19650, parte 5. Ainda não Este é está online. traduzida, mas acho que esse Este é está online? online. Ah, legal. Que eu tenho certeza que é online é esse, porque eu que fiz. Os outros, Bom, é. é um tema muito interessante isso aí. Hum. E, e aí, finalmente, a última área, a área de estratégia digital, mas no sentido de desenvolver as ferramentas que vão ser utilizadas no futuro, né? Então, e desenvolver ferramentas que são muito específicas assim para algum tipo de uso que uma empresa faça. Então, como exemplo, assim, a gente tem
um software que a gente desenvolveu aqui dentro chamado Aquila, que a gente tem uma mega obra acontecendo aqui na Inglaterra, que é a construção da linha férrea A2S ou A7, enfim, é uma linha de alta velocidade. Certo. E, e que tem muitos equipamentos, né, sendo utilizados, escavadeiras, enfim, e, e eles tinham muita ociosidade desses equipamentos. Então, a gente com tecnologia de IoT, a gente começou a mapear esses equipamentos e assim, e foi jogar isso na nuvem, e aí os lugares onde está acontecendo construção, eles precisam do equipamento, pode ver se o equipamento está ocioso em outros lugares e mandar o equipamento para lá. Legal. Então, esse é um dos softwares que a gente desenvolveu aqui. Legal. Muito interessante isso aí. Uhum. E para otimizar ativos que você eventualmente está alugando e é muito caro, e um dia daquele Uhum. ativo é um absurdo, então É. ajuda a fazer uma gestão muito mais assertiva, né, disso tudo. Uhum. Muito interessante. Desses trabalhos aí que você anda desenvolvendo, você tem um queridinho, assim, um que você, nossa, isso aqui deu um trabalho, mas valeu muito a pena. Claro, se você puder falar, né? Claro, a gente sabe que tem algumas coisas que Cara, correm em sigilo, tem, mas tem pior que tem mesmo. eu sei, eu sei. Assim, eu tenho dois, não, mas é um que é um de coisa de James Bond, assim, eu vou contar. É, mas tem uma vertente aí que a gente está fazendo que a gente chama de SEMP Projects, que são projetos com algumas prefeituras na Escócia, e eles estão, o interessante dessas prefeituras, e isso, infelizmente, ainda só é válido para as escolas, né, que eles estão construindo lá. Mas eles começaram a adotar uma padronização, né, para toda a documentação de BIM que eles estão desenvolvendo. Então, sabe, todos os padrõezinhos lá, convenção de nomenclatura, EIR, todo Master Information Delivery Plan, que é aquele registro dos arquivos que vão ser enviados para o cliente, tudo padronizado. E a gente tem dado muita ajuda, assim, essas prefeituras, como eles podem preencher esses templates, né? É, as cláusulas que eles podem usar para especificar o que eles querem no projeto. Então, é mais ou menos porque o que acontece é que as prefeituras têm os seus próprios departamentos de arquitetura e tal, mas o pessoal não é especialista e nem é obrigado a ser em BIM. Então, eles contratam a gente como consultoria, e aí é um trabalho de, assim, dar a mão para o cliente e levar ele, né, Sim. e deixar ele com as preocupações que eles têm ali no dia a dia, que é de projeto, e a parte do BIM deixa com a gente, que a gente resolve. É, o outro projeto que eu tive trabalhando é em desenvolver o lado da segurança do BIM, né. É, assim, é uma coisa bastante recente. A norma foi lançada em 2020. Começou a ter um mandate aqui para isso na Inglaterra em 2021, setembro de 2020, desculpa, setembro de 2021 foi lançado esse mandate para aplicação dessa norma nos projetos. E a história é a seguinte: é, o BIM é ótimo, né? A gente tem aí os diversos usos. Acho que para a gente que é da área não tem nem mais discussão se o BIM vai dar benefício ou não. A gente sabe que vai dar benefício, Sim. mas tem um problema grandíssimo, principalmente para instituições públicas, que deixa as informações muito vulnerável, né? Claro. É, porque hoje em dia tudo estando ali disponível na nuvem, tudo digital, alguém pode facilmente acessar essas informações para planejar algum tipo de dano. Sim. É, e isso
tanto em questão de causar dano às pessoas que usam o edifício, aos serviços sim, que são feitos ali dentro do edifício, ou ao próprio edifício, né? Tem sim, muitos lugares que são considerados de importância histórica ou são sim, monumentos que precisam de uma certa proteção. E o que acontece é que pouquíssimas pessoas têm pensado em como elas podem fazer esse tipo de informação segura. Não tem nenhum processo bem definido para isso. As coisas estão sendo muito compartilhadas, assim, é, quando se trata de uma obra grande de hospital, assim, você vê times de 2.000 pessoas com acesso à informação, a toda a informação do projeto. sim. E isso, assim, vou te dar um exemplo. Ali no parlamento, que é onde tem o Big Ben, é, não pode, né? Não pode ter essa Claro, informação claro, simplesmente ali claro, disponível para todo mundo ver. É exato, muito fácil. claro, É, então a gente tem desenvolvido os processos para proteger, né? sim, Essa informação. É, e a gente está sendo bem legal o processo porque essa norma foi desenvolvida por uma agência aqui do Reino Unido que é envolvida com o MI5, que é por isso que eu estava falando do James Bond, que é a agência do James Bond, né? é verdade, é verdade, Então, MI5. sim, Então, a norma para segurança em projetos de BIM veio do departamento do James Bond. legal. E, e a gente esteve em contato com esse pessoal, sabendo assim quais são os riscos que eles querem prevenir, né? Quais são as principais Sim, preocupações que eles têm e como eles pretendem implementar esses processos. E tem sido bastante interessante. então, legal, bacana. Você Hum. chegou a escrever alguma coisa recentemente sobre isso, não foi? Sobre essa norma? Isso, eu primeiro eu fiz esse curso, né, que é voltado mais, assim, obviamente não dá para ir em detalhe de passo a Uhum, passo da norma, porque são centenas de tarefas que você tem que cumprir, sim, mas eu fiz um curso que dá uma visão de como o processo é estruturado, dos principais documentos que você precisa produzir para estar em compliance com a norma. uhum, E é bastante voltado assim para os clientes que pretendem implementar esse processo, né, nas organizações e um pouco também para as empresas que vão ter que começar a se adequar a esse processo também. Então esse foi o primeiro passo e daí eu fui convidado para fazer uma série de artigos sobre a norma também, que, de novo, obviamente a principal referência é a própria norma, né? Se claro, você quer se lógico, especializar no lógico, assunto, não tem como fugir, vai ter claro, que ir lá na norma e ler sim, cláusula por cláusula. Para assim, o tópico precisa ser digerido, né? sim, E para quem não é especialista, eu acho que tem muito valor isso, né? Quando claro, você digere o tópico e consegue transmitir a informação que está ali na norma, isso. numa linguagem de especialista, para quem não é especialista. Então foi isso mais ou menos que eu fiz nos artigos. Esses artigos estão na internet, publicados, ou alguma coisa interna? Não, eles estão publicados numa revista especializada, que é a BEM Plus, e é a principal revista aqui do Reino Unido. Foi muito legal participar dessa série. Foi realmente uma honra para mim ter publicado, eles terem me convidado para publicar. E tá lá e eu posso disponibilizar os links depois. Ah, legal. A gente pode botar aqui na Hum, descrição do vídeo, que assim quem assistir aqui conosco já pode também ver esse material lá e ler um pouquinho a respeito, que é um assunto, sem dúvida nenhuma, muito importante e em algum momento a gente vai ter que discutir isso aqui no Brasil também, né? Não tenha dúvida. uhum, Não, olha, uhum, muito legal, Murilo. Falando um pouco agora da questão do mercado aí no Reino Unido, sobre a questão de BIM,
Você comentou primeiro sobre o City Council, ou sobre as prefeituras, né? E como você participa também conosco aqui do Liga BIM Prefeituras, Uhum, a gente anda discutindo internamente sobre montar também aqui padrões que possam ser compartilhados pelas eu acho que são 500 ou 5.000 prefeituras, aliás, que nós temos aqui uhum, no Brasil. É um número bem grande de prefeituras, mas que, na sua imensa maioria, são prefeituras pequenas. uhum, 78% das prefeituras que nós temos gira em torno de 50.000 habitantes. E quando eu aumento aliás, 20.000 habitantes, quando eu aumento para 50.000 habitantes, elas chegam à volta de 85, 88 por cento do total. Isto é uhum, um número muito expressivo de prefeituras pequenas, que tem por característica não ter tanta equipe técnica especializada assim, tá? Algumas delas não detêm, às vezes, nem de um engenheiro que cuide ali minimamente das suas atividades de construção, mas as que têm, normalmente não são pessoas especializadas na nossa área, né, de BIM, uhum, etc. Então, a gente gostaria muito de ajudar essas prefeituras dando ou disponibilizando algum tipo de material padronizado, mais ou menos na linha, como você comentou aí, da uhum, iniciativa escocesa, para que eles possam praticamente só preencher, né? Mas, uhum, claro, para fazer isso, vão precisar de algum tipo de orientação, e aí a Liga BIM uhum, entra para dar esse tipo de orientação. Porque uhum. ter o campo não significa saber preencher o campo, né? Então, a gente Sim. entra para Uhum, fazer também essa orientação, e é uma das metas aqui da Liga BIM, a gente chegar ao ponto de produzir isso de forma digital. Serão, provavelmente, se a gente conseguir, vai ser uma plataforma que vai dispor esses elementos e também dispor dos canais de comunicação para tirar dúvida e para que essas prefeituras possam também se ajudar, né? Uma vem, uhum, tem a mesma dúvida que a outra, tem um fórum ali de discussão de como fazer aquilo. Então, é realmente promocionar ou deixar de uma forma mais fácil o acesso a esses documentos e acesso à informação para como usar esses documentos. A gente uhum, acredita que, uma vez fazendo isso, a gente coloca mais um degrauzinho assim, no tocante a nível de maturidade possível para que elas passem a usar BIM no seu dia a dia. E aí eu uhum. queria te perguntar assim, fora essa iniciativa da escocesa que você comentou, como anda o envolvimento das prefeituras, de uma forma geral, claro, em relação a BIM aí no Reino Unido? Então, eu acho que o pessoal aqui, após muitos anos, e eu acho que aí é uma vantagem do Brasil, que o Brasil agora tem a norma, vai ter traduzida a norma ISO 19650. O pessoal demorou muito tempo para perceber que os benefícios ali que podiam ser trazidos pela implementação de BIM estavam ficando presos ali na fase de projeto e construção. E pouco disso estava sendo entregue de fato para o cliente, que eram as próprias prefeituras, né? Então, e, e aí eles não tinham assim um processo bem estabelecido. No começo só tinha o BIM Mandate, mas não tinha um processo bem estabelecido para trazer toda essa informação. Porque se você pensar na informação que é produzida ali, desde do projeto básico até quando você entrega o edifício, é muita documentação. Ainda mais aqui tem certificado para tudo, tem teste para tudo, todo sistema que é testado é certificado. E assim, são milhares de documentos. E aí eles viam que no final todos esses documentos vinham de forma assim atabalhoada, quando vinha tudo fora de padrão. Então, num primeiro momento, assim, não tinha muito processo, vinha tudo de uma forma bagunçada, sem estrutura. Eles entregavam os modelos, metade era em modelo, metade era em PDF, metade ainda era impresso, e estava complicado. Aí, numa segunda fase, desenvolveram a série PAS 1192, né, que é um pré-ISO 19650. E aí já tinha um processo um pouco mais bem estabelecido.
Então, já tinha assim alguns critérios para você implementar o BIM e os documentos que eram necessários, como você ia estruturar essa informação, começou a melhorar, mas ainda assim, boa parte dos benefícios ainda estava na fase de projeto e construção. E aí, com o lançamento da ISO, aí ficou tudo bem mais claro, e aí o pessoal começou assim a trabalhar pesado em estabelecer o EIR, que são os requerimentos, não requerimentos, né, Requisitos. requisitos ou especificações. Sim, Então, para de fato trazer todo esse benefício, todas essas informações para a fase de manutenção e operações, que assim, quem trabalha na construção civil sabe que o gasto, você tem um gasto com projeto, tem um gasto de construção, mas depois o edifício fica ali sendo mantido por 50, 100 anos, aqui na Inglaterra até 200, 300 anos. Então as prefeituras perceberam que essa informação tinha que ser transferida para elas. Agora estão implementando o processo que é estabelecido pela ISO. Não se fala mais de níveis BIM, não se fala mais de 3D, 4D, se fala de implementação de BIM de acordo com a ISO 19650. legal. E, e a partir daí, assim, essa frasezinha que eles botam nos contratos, a partir daí decorre um monte de coisa, né? Sim, Decorre que você vai ter que ter a informação trocada em um CDI, é, tem que ter uma especificação de como as coisas vão ser nomeadas, tanto no modelo quanto em questão de arquivo. Então, assim, o processo ficou muito melhor, as prefeituras estão implementando agora o processo dessa maneira, e acho que já tem assim uns resultados bem legais da informação que é produzida na fase de projeto e construção, sendo de fato utilizada para beneficiar ali a população na fase de manutenção e operações, porque isso tem um impacto no dinheiro, né, que é gasto ali com tá. manutenção. Tu tens ideia de como que eles resolveram a questão de formação desse servidor interno? Foi uma ação, por exemplo, em massa, onde o governo subsidiou essas coisas, ou tende a ser cada city council faz do seu jeito e busca alternativas para fazer a formação desse povo? Em São Paulo tem a FDE, que é responsável pelas escolas, certo? Sim, Então, aqui também tem certas instituições que são responsáveis por certos tipos de construção. Então, é, é, tem uma instituição chamada SFT, que é para escolas, tem a NHS, que é para hospitais, e aí elas amarram é, a- o funding do projeto, então o dinheiro que eles vão providenciar para o City Council construir esse projeto, a implementação do BIM de acordo com as normas. E aí, geralmente, o City Council não está a par disso, geralmente, né? Porque sim, é tudo muito recente também, as normas foram claro, lançadas em 2018. isso, É, e aí eles não tiveram tempo ainda de formar essas pessoas internamente ou de contratar alguém para fazer esse papel lá dentro. Então eles têm contratado as consultorias, que é perfeito, exatamente o papel que a gente desempenha. legal, Mas eu acho que o nosso serviço, na verdade, a tendência do nosso serviço é eliminar a necessidade das consultorias sim, mesmo, porque sim, uma vez que eles estabelecem os requisitos deles, eles podem reutilizar isso nos próximos projetos e claro, aí não tem necessidade de contratar claro. mais. É aquela história, se o consultor fica demasiado tempo naquele local, significa que o trabalho dele não está bem feito, né? Porque Não é? é Sim. justamente fazer com que as pessoas andem com as suas próprias pernas, depois de um determinado tempo. Uhum. Então, se isso não É, está acontecendo, algum problema tem. Não, mas que bom, é. é legal saber que tem esse caminho que está sendo utilizado aí, porque serve também
de exemplo para o que a gente pode fazer aqui. Saindo do nível das prefeituras e subindo ao que seria aqui no Brasil os estados. Qual é o Uhum. paralelo que nós temos aí? Como que anda também a coisa? Está no mesmo patamar que as prefeituras? Então, é difícil de fazer essa comparação, porque realmente fica no nível de prefeitura aqui, né? Não tem um equivalente a estados. Os estados aqui seriam talvez os países que compõem o Reino Unido, que seria Inglaterra, Gales, Escócia. Então eles Aí não é têm, dividido em assim, províncias, como na Itália, ou como concelhos, como em Portugal. ó, aqui tem 1 milhão de divisões, essa que é a verdade. Porque, por exemplo, na Itália tem as cidades, propriamente dito, seriam as Hum, prefeituras, né? E tem as hum, províncias, que uhum, acaba sendo a união de algumas dessas cidades em uma determinada uhum, região. E, uhum, no caso de Portugal é um pouco parecido, só que só muda os nomes, né? Tem a uhum. cidade, mas tem um conjunto de cidades que formam este conselho. Já aí, pelo visto, é um pouco mais complicado a coisa. Se divide em várias formas. Eu acho que fica no nível do City Council mesmo. Tá, E entendi. aí, e aí tem vários City Councils, e aí tem os City Councils que ficam dentro dos países individuais, né? Que são a Tá, Escócia, País de Gales, Inglaterra e Irlanda do Norte. São as 4 nações que formam o Reino Unido, né? entendi, Então, são essas os níveis de divisão, né? São entendi, o Reino Unido, países que compõem o Reino Unido e City Councils. entendi. E entre Uhum. esses países, eles estão desnivelados com relação à maturidade em BIM ou estão seguindo mais ou menos o mesmo padrão? Hum. O mandate é para o Reino Unido inteiro. Então, eles teoricamente teriam que estar nivelados, né? Mas o que a gente observa na prática é que tem um desenvolvimento maior. Eu acho que é justo dizer isso, na Inglaterra, e seguido pela Escócia, e aí a Irlanda do Norte e o país de Gales ainda estão assim desenvolvendo, tentando fazer uma implementação, assim, um estágio mais inicial. Entendi. Hum. No sentido, então, da Inglaterra, né? As ações com relação a BIM estão limitadas ali a fomento? Quais são, assim, que tu pudesse listar boas ações que tu julga assim, nossa, isso aqui ajudou bastante, está ajudando bastante na implementação de BIM. A gente sabe da criação dos padrões, criação de normas, isso tudo Uhum, fomentado pelo poder público é muito importante. Mas fora uhum. isso, existem algumas ações que você diria, nossa, inclusive se botasse isso aqui no Brasil seria muito bom. Eu acho que o mandate sem dúvida nenhuma, o principal, né, o que realmente puxou o mercado e já tem alguma coisa similar no Brasil que acho que talvez o mandate do Brasil, por ter vindo depois, acho que tem mais maturidade nesse sentido, porque ele faz a coisa de uma forma progressiva. Aqui foi meio assim, a gente quer BIM, e não especificou muito bem o que, que era o BIM que eles queriam, sabe? Porque a gente que é especializado sabe que você, pô, tem centenas de usos, de formas diferentes, de formas de estruturar os dados, e no começo isso não foi muito bem especificado, né? Aí depois teve uma renovação em 2016 e agora em 2021, onde as coisas foram melhor estabelecidas. Mas sem dúvida nenhuma, o mandate foi assim o que impulsionou o mercado, e depois disso eles deram, como você mencionou, eles deram dinheiro para o desenvolvimento das normas. E acho que outra coisa legal que está acontecendo agora também é bastante investimento na questão dos gêmeos digitais, Certo. que não é uma evolução do BIM, assim, acho que é um pouco equivocado dizer isso, mas com certeza ali tá na área, né. Sim. Então é importante que você tenha os dados estruturados e tenha já o processo todo estabelecido para poder ativar o gêmeo digital, né. Legal. Houve algum tipo de isenção fiscal para empresas que quisessem
investir nessa área, ou mesmo para fazer desenvolvimento em termos de aplicações computacionais para a área de BIM? Tu sabes se teve algum tipo de aporte nesse sentido? Eu desconheço, eu acho que não teve incentivo. Teve o incentivo na questão de vocês têm que fazer e ponto final. Ponto final. Faz, pronto. Esse é o nosso incentivo aqui. É. Não, aí eles falam aqui, faça ou explique-se, né? Pronto, Ou certo. você faz ou você explica por que você não Por está que não fazendo. fez? Pronto, É. legal. É uma boa abordagem, gostei. Uhum. Do ponto de vista privado agora, como é que anda aí as empresas sobre isso? Ainda tem aquela empresa tradicional, CAD, tentando se colocar no mercado, ou realmente todo mundo já migrou? Não, tem muito. Eu acho que nunca vai parar de existir, né? Mesmo porque você tem que se adequar à necessidade. Um cara que faz obra de reforma pequena, só de uma salinha, alguma coisa assim, não precisa implementar todo o processo. Apesar de que, obviamente, se implementar bem, na minha visão, vai ter benefícios se souber fazer, e a tendência é ficar cada vez mais fácil de fazer a implementação, Sim, mas ainda tem muito. Mas eu acho que é um ponto interessante, assim, porque se ficar dependendo só do mandate, se entra um governo daqui 1, 2 anos que por algum motivo decide, na verdade, acho que a gente não vê mais muito benefício no mandate. O que segura esse mercado, né? É, de repente as empresas vão falar, bom, então esquece BIM, eu não quero mais claro. isso, vamos voltar para o CAD, muito mais fácil. Então, Menos dor de no, cabeça, né? é, assim, na iniciativa privada, o que eu vejo bastante é que o pessoal investe é, em fazer as coisas os processos ficarem mais eficientes, né? Sim, Então, uma coisa que a gente está vendo bastante aqui é que eles falam não se dá mais não se pode mais fazer arquitetura é, no chutômetro, né? Você tem que fazer arquitetura baseada nos dados hoje em dia. É uma coisa que assim todo escritório pronto. está vendendo e não só vendendo, mas como os clientes estão pedindo muito também. Legal. Assim, a gente tem aquela conversa de arquiteto. Eu vindo da arquitetura, eu sei muito quando você faz o partido arquitetônico, você fala, não, porque os fluxos aqui vão ser desse jeito, e você, na sua ideia de arquiteto, acha que vai ser de um jeito, mas cadê assim, sabe, os Uhum. dados para comprovar isso? E agora com o BIM e né, os dados ficando mais acessíveis e mais estruturados, a gente pode fazer um monte de análises e as empresas têm buscado bastante isso, principalmente na área de ambiental, né, de Sim, impacto ambiental, sim. de performance energética. Então, Não, isso é muito estou bom. vendo Eu bastante venho isso. falando isso há algum tempo já, Murilo. Um pouco sem reverberação na faculdade, mas Uhum, porque muita gente ainda arraigada a métodos tradicionais, etc., dentro uhum, da universidade. Mas eu venho falando isso já há algum tempo, porque acho eu que realmente é uma tendência muito forte fazer isso, diante do que se tem já em tecnologia para se captar informação, e agora a gente tem que usar essa informação, usar esses dados, uhum, né? Então, uhum, quando eu penso em internet das coisas, quando eu penso em toda a rede social que a gente atua todo dia na internet, quando eu penso em sistemas gerativos, que é minha área de investigação no uhum, doutorado, eu vejo que eu posso, sim, pegar uma série de dados e estruturar um sistema que simule coisas para mim ajudar a criar. Não é que ele vai uhum. fazer por mim, ele não está me Exatamente. substituindo, como pensam alguns Uhum, professores. Mas aí, e o arquiteto, como fica? O arquiteto está no mesmo lugar. Ele só está uhum, pegando uma ferramenta que pode potencializar o que ele já fazia. Então, em vez dele ficar com um lápis testando um monte de coisa e tirando da cabeça dados que às vezes nem existem, às vezes são, como você falou, ele acha que é aquilo, ele pode uhum, muito bem pegar um conjunto de dados já estruturado, capturados de uma forma correta, etc., e pedir para o computador simular algumas coisas que o ajude no ato de criação.
Uhum. Então, é uma ferramenta a mais que ele pode usar, não há uma substituição aqui. Não é homem contra a máquina, né? Mas é o homem utilizando a máquina de uma forma mais E, inteligente. e isso no nível da arquitetura, né? Quando a gente vai para o nível de é, urbanismo, né? Ah, Isso sim, se sim. torna essencial, porque Isso é são essencial. decisões ali do coletivo, Sim, que não podem ser baseadas no achômetro de um especialista, tem que ser suportado por dado. Não tem mais claro, como falar em se fazer projeto de urbanização sem utilizar dados, né? sim. Então, Tem hum, uma publicação de uma amiga do meu grupo de pesquisa lá da Universidade de Lisboa, que chama DCG, que uhum, ela captura dados de redes sociais para análise de walkability. uhum, Então, são dados onde as pessoas realmente estiveram lá, realmente registraram. E, claro, não é nenhum roubo de dados, é tudo que há público daquilo, né? uhum, Ela pega aquele dado e consegue interpretar aquela informação para fazer uma análise de walkability precisa sobre aquilo, uhum, né? Então, é um exemplo simples, um exemplo que depois desencadeou na tese dela, de um trabalho muito bonito, mas é um exemplo um pouco assim do que a gente está falando. Acho que é fundamental isso. É uhum, uma coisa que a academia vai precisar se ajustar a esse, e eu me refiro à realidade brasileira como um todo, vai precisar se ajustar a esse novo mundo, né? Que, uhum, de forma geral, sempre tem exceções, né? Tudo que a gente fala aqui sempre tem exceções. uhum, Mas, de uma forma geral, nossos cursos ainda não chegaram lá nesse sentido, tá? Existem uhum, pequenas iniciativas, e algumas delas eu até conheço, de alguns professores que são amigos, que já fazem algumas dessas coisas nas suas universidades. Mas não é algo sistêmico, é algo onde ele faz aquela pesquisa e ele desenvolve aquilo com algum grupo de alunos, sabe? Não é algo que está uhum. embrenhado no âmago do projeto pedagógico, sabe? Da universidade. Mas vai precisar ser alguma coisa nesse nível, porque a gente vai Sim. precisar se adaptar a isso, Uhum. né? Ou vai ficar muito atrás, né? Ou vai ficar muito para trás. Pois é, Hum, é verdade. hum, Né? hum, Mesmo que se define assim, não, tudo bem, isso aqui é demasiado avançado para se lidar na graduação. Ok, mas então vamos dar o subsídio para ele, de base, hum, para que quando ele uhum, chegue lá na pós-graduação, uma especialização, no mestrado, no doutorado, ele tenha ao menos a base daquilo, né? Que é o uhum, pensamento uhum, computacional, que é alguma base sobre programação, análise de uhum, dados, estruturação de dados. São alguns conteúdos que a gente acaba não vendo nada na faculdade, uhum, na uhum, maioria delas, né? uhum, Aqui no Brasil. Então, isso são algumas unidades curriculares que a gente precisaria, de repente, rever e colocar em prática aqui nos nossos cursos. Um outro uhum. aspecto que tu comentaste aí algumas vezes foi sobre o gêmeo digital. Como há a evolução disso aí no Reino Unido e se há já algum exemplo assim que tu julgas, poxa, isso aqui é uma boa referência para a gente estudar. Eu acho que vem um pouco nessa conversa, nessa linha que a gente estava falando agora, né? Então, as empresas começaram a perceber o benefício de usar os dados, né, para suportar suas ações, né, para ser mais eficiente no que elas fazem. É, e aí o governo, né, acho que eu vejo pouco ainda na iniciativa privada, mas o governo percebeu que se eles fizessem o gêmeo digital dos edifícios que dão um gasto maior com manutenção, por exemplo, hospitais, é, eles poderiam fazer uma economia assim, a eficiência do edifício fica outra coisa, né? Porque eles podem controlar. Aqui tem o sistema de aquecimento, ar-condicionado, assim, só o de aquecimento, o que se gasta em aquecimento é um custo que não tem no Brasil, se bem que no Brasil tem um Sim, ar-condicionado que também é grande. é grande. Hum. Mas, assim, regulando, né, fazendo o edifício ficar operar de uma forma mais eficiente e depois planejar como a manutenção vai acontecer, onde estão os recursos
do edifício, sabe? Só em tempo que o pessoal perde procurando informação, só, né, essa pequena economia, assim, de questão de saber onde as coisas estão, já vale a pena, sabe? Então, mas ainda uma coisa que está sendo discutida, ainda não é uma coisa que se vê muito em prática, para falar a verdade, pelo menos na minha visão, porque ainda estão. Eu acho que vai em duas linhas, né? Tem pesquisadores ali que falam, não, a gente tem que conceituar primeiro, para depois partir e fazer o gêmeo digital, e tem outros, que nem o professor com quem eu trabalhei, o professor Mohamed, que fala, não, faz e depois a gente resolve aí como vamos fazer, vamos botar a mão na massa e depois a gente Sim. vai ver. A partir dos problemas que a gente encontrar, A a gente gente vai vai ajustando. estabelecer, ajustando o processo. Não, isso é legal. Então, Até porque uhum, eu tenho percebido um pouco de confusão no que diz respeito ao conceito. uhum, Porque há algum tempo eu venho pesquisando sobre isso e tentando buscar a origem desse termo e a origem das aplicações disso. Eu vi que ele trata como eu tenho o ativo físico construído e eu tenho uma cópia daquilo virtual, que aí no nosso caso seria o modelo BIM, mas eu preciso ter elementos que comuniquem os dois, né? uhum, Isto é, a partir de sensores, a partir de internet das coisas, a partir de vários elementos, eu extraio informações do físico e alimento este ambiente virtual para que ele possa me dar subsídios para fazer alguma ação, né? uhum, Uma ação no físico. Mas o que eu tenho visto como aplicação, primeiro perguntar para ti se é essa a visão que tu tens e que é tida aí. Segundo, eu tenho visto algumas ações onde as pessoas estão simplesmente fazendo o modelo BIM do edifício, um modelo BIM muito uhum, detalhado do edifício, mas não vejo conexão entre eles, entre esses elementos, conexão mesmo de dados, né, entre esses uhum. elementos. Como é que, primeiro, como é que é a tua visão sobre o gêmeo digital, se corresponde ao que eu falei, se não for tudo bem, diga qual é a sua, Uhum. e qual é a visão que está tendo aí sobre essas aplicações? Bom, eu vou dar minha visão, mas já vou avisar que eu não sou nenhum especialista em gêmeo digital e é Tudo uma área bem. assim que Também não, tudo bem. vai precisar de pessoas especializadas nessa área, né? Sim. Porque é assim, uma posição à parte. Mas eu concordo que tem sim que ter uma ligação com a internet das coisas, né? É, fazer uma leitura do ambiente físico e jogar isso para representação digital. Eu acho que é o uso mais potente, talvez, que se possa fazer dessa ferramenta. Mas é, uma coisa que a gente tem observado, eu tenho, na verdade, aqui na BIM Academy, a gente tem um estudante de doutorado que é o nosso colega aqui, o Dean, é, e ele está estudando, fazendo doutorado com o professor Mohamed, e ele tem estudado, e o que ele tem dito para a gente é que também tem se criado uma estrutura de, vamos dizer, níveis de gêmeo digital. Imaginei. Então, assim, tem vários níveis, e aí eu acho que também é importante para você, para as instituições que querem, né, fazer a implementação do gêmeo digital, saber até onde elas querem chegar. Então, eu não sou nenhum especialista, mas pelo que eu andei vendo das conversas, tem aí o nível que é só um as-built, vamos dizer, tem o nível que é conectado com sensores, tem o nível que o edifício se autorregula, tem o nível que o edifício faz premonições do que pode acontecer. Então, assim, possibilidades É o mil gêmeo aí. digital pai de santo, esse, já É. tentando prever o que vai vir na frente. É. Não, legal, legal. E realmente é uma das abordagens possíveis. Não, bacana, é bom saber que já estão havendo aí evoluções também teóricas sobre o assunto, que precisa, porque senão o receio sempre é que alguém se apodere do termo e, do ponto de vista comercial, passe a vendê-lo de uma forma errada, né? Então, quando a gente tem a teoria normalmente cultivada dentro do ambiente acadêmico,
a gente ajuda a jogar uma luz sobre isso, dizer assim, não, calma, isso existe, mas é assim, Uhum, assim, assim, né? Tem níveis, você uhum, está fazendo do nível tal, e aí quando estivermos em consultorias, tanto a gente, vocês aí da Beam Academy, a gente possa esclarecer melhor para o cliente não ser enganado, vamos dizer assim, né? Não ser uhum, uhum. ludibriado por alguma ação que realmente não é o que ele esperava que fosse. Mas ótimo, Sim. é bom saber. Pô, Murilo, muito legal aqui o papo, dava para a gente ficar o tempo todo aí falando sobre isso. Imagino que quando a gente fala do que gosta, né? Parece que o tempo não passa, Ah, é. não é? E aí eu queria saber se tu tens alguma outro elemento que tu gostaria de destacar, que a gente não falou, e se não, tu estás aberto às tuas considerações finais. Também, se quiser deixar teus contatos em termos de Instagram ou LinkedIn, para que as pessoas possam chegar até você para trocar alguma informação, fique à vontade, o espaço é seu, tá? Uhum. Para comentar. Se tem algum aspecto que a gente não comentou que tu gostaria de destacar, também o momento é agora. Eu acho que quando a gente faz assim essas comparações entre diferentes contextos, né, o contexto do Brasil, o contexto da Inglaterra, não é para dizer que um é melhor, que outro é pior, Claro. é só questão de usar, né, as lições aprendidas em um contexto e ver o que pode ser implementado, o que não deu muito certo e trazer o melhor para outro contexto, né? Realmente nunca tenho essa ânsia de ficar falando, aqui é mais avançado, aqui é menos avançado, mesmo porque não é nem verdade. É, e, e também falar que eu sempre tive muito apoio, né? Estudei em universidade pública, fiz técnico em colégio técnico público, depois tive apoio do Ciências Sem Fronteiras, e acho que é muito importante para a gente dar algum retorno, né? Claro. Hoje em dia estou morando aqui por questões nem mesmo profissionais, é familiar. Eu sou casado com uma inglesa, é, é, e enfim, mas é sempre importante que a gente contribua, né, de Claro. volta com o que a Claro. gente teve de suporte. Eu tento fazer isso aí, participando dos congressos, publicando artigo, é o que eu posso contribuir. Claro. Mas vamos ver se no futuro eu posso fazer mais alguma coisa. Não, Estou sempre legal. aberto. Meus parabéns pela tua iniciativa e por ter essa Uhum, visão, né, que uhum, é muito importante, né? A gente realmente, sem compartilhar, sem ter esse caráter colaborativo, a coisa não anda, né? Daí uhum, surgiu, por exemplo, surgiu esse canal, daí surgiu as ações do Ligabim, daí surgiu diversas e outras ações que rodam aí no mundo BIM afora. Boa uhum, parte delas é fruto de um legítimo anseio de colaborar, né? uhum. E parabéns se tu tens o mesmo espírito, né? Legal. E qual é o teu LinkedIn? Como é que as pessoas te acompanham? Bom, meu LinkedIn é meu próprio nome, é Murilo Piazzi, pode me procurar lá no LinkedIn. Acho que vai ficar meu nome Vai, na descrição do vídeo, alguma coisa, sim. então pode me adicionar lá, eu não tenho problema em aceitar convite de ninguém, pode me adicionar. Boa. E meu e-mail também posso deixar disponível, é murilo.piazzi@beamacademy.global, ponto global. É, também posso deixar disponível lá na descrição. Ótimo. E se quiser saber mais sobre o caminho que eu fiz, assim, para vir estudar aqui, ou se quiser saber se você quiser ter uma experiência no mercado inglês e depois voltar para o Brasil, eu não sei. Se quiser bater um papo sobre isso, só me chamar, estou sempre disponível lá. Vou ficar muito feliz de ajudar o pessoal aí. Maravilha. Uhum, Muito obrigado, uhum. Murilo. Obrigado por tua disponibilidade de conversar aqui um pouco no canal, tá bem? Gostaria de agradecer também a todos que ficaram conosco neste episódio e fiquem atentos para os próximos que virão. Toda semana a gente tem um episódio novo, tanto aqui no YouTube
quanto o áudio também vai estar nos compartilhadores de áudio, tá bem? Muito obrigado e até a próxima.